Essa palavra aqui, nós vamos até fazer um vídeo. O pai do filho pródigo. E eu quero falar sobre 5 características do pai do filho pródigo. Vai acompanhar aqui, o pastor Mauro vai colocar aqui no telão, mas você vai acompanhar na tua Bíblia. 5 características, diga comigo, 5 características do pai do filho pródigo. Você sabe que a gente só prega às vezes baseado no filho pródigo, né? O filho pródigo. E também eu já preguei sobre o irmão do filho pródigo. E eu acho que eu já fiz uma mensagem sobre a mãe do filho pródigo, que nem aparece na passagem. Ué, cadê a mãe do filho pródigo? Nem está na Bíblia, ela lá. Mas hoje eu quero falar sobre o pai, porque o pai é uma figura que está lá na Bíblia. Então vamos ler Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante. Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo de forma irresponsável, ou seja, gastando tudo dissolutamente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens, ou com a comida, ou com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Pôr-me-ei de pé e vou caminhar de volta para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai, e estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a teus servos: depressa, traga a melhor roupa e vistam nele, coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés, e traga o novilho gordo e mate-o. Vamos fazer uma grande festa e nos alegremos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto é isso, o filho mais velho, estando no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou os seus servos e perguntou-lhes: o que está acontecendo? Eles responderam: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como teu servo
e estou a teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens, e tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos com ele, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Essa história é muito linda, eu já li já várias vezes, já preguei várias vezes, e eu não canso de ouvir, e de ler e de meditar, ainda mais como o dia de hoje, que é comemorado o Dia dos Pais. E nada melhor do que nós celebrarmos o nosso Pai Celestial, o nosso Pai que nos deu a vida, que investiu em nós e fez tudo. Talvez você pergunte: pastor, hoje seria um dia apropriado, não tem nenhum desviado aqui, para a gente falar do filho pródigo, mas eu não quero falar do filho pródigo. Hoje o assunto é falar do pai do filho pródigo. As 5 características de um pai que representa nessa passagem o próprio Deus, que muitas vezes, fez tudo por nós, e nós muitas vezes não o valorizamos. Quem não valoriza o pai não é só aquele que sai de casa e não quer mais nada com a igreja, mais nada com Deus. Muitas vezes nós não valorizamos o nosso Pai Celestial. Eu quero falar aqui, por exemplo, que nessa história, que é muito conhecida, da parábola do filho pródigo, mas na verdade a grande ênfase dessa passagem não é o filho, a grande ênfase da passagem é o pai. Como é o nosso pai? O alvo do Senhor ali, para nos revelar, que quer nos revelar, não é a situação do filho, mas o caráter do pai. Então, o fato do filho mais novo pedir a herança com o pai vivo é uma forma de desejar a morte do pai. Me dá a minha herança, porque o certo é o filho receber a herança na morte do pai. Mas esse filho estava querendo a herança antecipada. Ele estava querendo receber a herança com o pai vivo. Então, na verdade, o desejo dele era que o pai morresse logo. E talvez ele estava esperando a morte do pai ansiosamente. Ele via que esse velho não vai morrer mesmo, então eu vou pedir a minha herança logo, que eu quero me divertir. Mesmo assim, o pai graciosamente dividiu com eles a herança. Eu creio, querido, que não foi de um dia para o outro que ele recebeu a herança. Ele todos os dias insistia: pai, eu quero a minha herança. Pai, eu quero a minha herança. Quando é que o senhor vai me dar? E chegou um dia que o pai decidiu dar a herança. Preste bem atenção, troca aí para mim. Em nenhum momento ele se importou por ter partido o coração do pai. Ele não queria saber como o pai ia sentir. Ele estava preocupado, era com ele. Então vamos supor, o filho não estava preocupado: será que meu pai vai ficar triste se eu for embora? Será que meu pai vai ficar preocupado comigo? Será que meu pai vai ficar doente se eu for embora? Na verdade, a preocupação do filho não era com o pai. A preocupação do filho era com ele mesmo. E quantas vezes nós nos preocupamos conosco mesmo?
Muitas vezes nós estamos colocando a nossa vida, certo? Como prioridade. E não Deus. Deus não é a prioridade para a gente. Quantas pessoas vêm para a igreja para resolver os seus próprios problemas? Não vêm por amor a Jesus. Quantas pessoas estão na igreja por causa dele próprio, não por causa de Deus? A gente muitas vezes está de forma egoísta servindo ao Senhor. Porque a gente está servindo ao Senhor em busca dos nossos próprios prazeres, em busca das nossas próprias vontades, em busca do nosso próprio ego, e preocupando consigo mesmo. Troca aí. Esse filho, ele voltou. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, porque quantos trabalhadores do meu pai nesse momento têm pão e eu aqui pereço de fome? Qual foi o verdadeiro motivo dele ter voltado para casa? A fome. O verdadeiro motivo não foi com saudade do pai, foi? Ele estava com saudade do pai? Ele estava preocupado com o pai? Ele estava pensando assim: como é que meu pai deve estar lá? Eu vou voltar. Ele estava pensando nele. A volta do filho foi pensando nele, e não foi pensando no pai. Quantas pessoas, quando saem da igreja e voltam, qual é o motivo dele voltar? Qual o motivo dele voltar? A desgraça que foi acometida, o problema que ele sofreu, a decepção que ele teve no mundo. Aí ele volta. Ele não volta: eu quero voltar para adorar a Deus, eu quero voltar porque meu pai, ele me ama e eu também amo meu pai. Mas na verdade, o filho pródigo estava pensando o tempo todo nele. E ele disse: eu aqui pareço de fome. O que aconteceu? A barriga o levou de volta para casa. Mas mesmo assim o pai ansiava pelo filho perdido. Quando ele saiu de casa, ele levou o dinheiro, levou tudo para as farras e começou a gastar tudo e viu que não tinha nada. O orgulho dele no início não deixou ele voltar. Ele teve que tomar conta de porcos. E a Bíblia diz que ele desejava comer a comida dos porcos, porque a comida dos porcos era mais saborosa, talvez, do que ele comia. Ou talvez ele não comia nada, pois a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. A grande verdade é que quando a pessoa está no mundo, ele não tem ninguém para suprir a necessidade dele, e ele logo pensa: eu vou voltar para casa. Mesmo que eu seja um empregado, mesmo que eu seja um trabalhador do meu pai, eu vou voltar para casa. Então, meus amados irmãos, nesse momento, temos o retrato do nosso pai, que está sempre de braços abertos para nos receber, mesmo a gente tendo decepcionado. Amém ou não? Porque às vezes você decepciona, eu decepciono o pai. Às vezes eu não ando na linha, eu não faço a vontade do pai, mas o pai está sempre disposto a nos receber. O mundo está clamando pelo amor do pai. Troca para mim. Olha o que diz aqui no capítulo 15, versículo 20. O pai estava sempre olhando no horizonte, esperando o seu filho. Naquele tempo, mesmo as pessoas ricas viviam juntas nos vilarejos por uma questão de segurança. Assim, todo vilarejo sempre via um pai com os olhos fixos no horizonte, esperando pelo seu filho. Eles certamente se compadeciam do homem, mas amaldiçoava o filho ingrato. As pessoas olhavam o pai olhando: será que meu filho está vindo? Todo dia ele olhava: será que meu filho está vindo? E aquelas pessoas ficavam assim: coitado desse pai,
Mas aquele miserável daquele filho não teve nem compaixão do pai velho que deixou em casa. Então, tem um louvor que nós vamos botar no final aqui. Depois vocês, o pessoal do louvor, vai cantar um louvor também, do Júlio de Oliveira, que diz que todo dia eu me desbruço na janela, esperando você voltar para mim. Esse pai todos os dias ficava olhando, pedindo, talvez orando, o regresso do filho, mas o filho nada de voltar. E quando o filho voltou, não por causa do pai, mas por causa da fome, porque a gente é muito assim, a gente busca a Deus, não porque amamos a Deus, mas para Deus resolver nossos problemas. Sabe o que eu quero aprender com essa mensagem? Eu aprendo, irmão, é que nós temos que parar de ficar pedindo coisas a Deus, quando na verdade o que nós temos de Deus, tudo nós já temos de Deus. Nós já temos o próprio Deus, amém? Muitas vezes a gente queremos as bênçãos do Senhor, queremos a mão do Senhor, mas não queremos a face do Senhor. Não devemos buscar só as mãos, como diz um louvor também, mas devemos buscar a sua face, amém? No capítulo 15, versículo 20, eu quero falar sobre o pai se compadeceu. Diga comigo, o pai se compadeceu. Amém. Eu acho que eu pulei aqui. Não, primeira coisa, o pai o avistou. E a segunda coisa o pai se compadeceu. Diga, se compadeceu. A primeira coisa que o Senhor diz é que o pai se compadeceu. Porque, meu irmão, o filho pode aprontar com a gente. Não é? Até a gente, como pai, aí já passou por isso. Filhos adolescentes, deram muito aborrecimento. Mas a gente sempre está compadecendo dele. Quando precisa da gente, está sempre atendendo. Assim é o nosso Deus. A primeira coisa que o pai fez foi se compadecer. Esse pai foi completamente rejeitado e se tornou objeto de ridículo por causa do filho. Esse pai perdeu uma grande quantidade de dinheiro por causa do filho, mas mesmo assim, o seu coração estava cheio de compaixão. A compaixão. Deus está sempre pronto para nos receber, independente do que nós fazemos, independente da nossa ingratidão, independente da nossa rebeldia. Ele está sempre nos atendendo, Ele está sempre dizendo: eu te amo, meu filho, eu te amo, meu filho, eu te amo, meu filho. Precisamos entender isso, que Ele está sempre pronto para nos atender. A terceira característica do pai: o pai correu. Eu fico imaginando um velhinho saindo, correndo atrás do seu filho. A Bíblia diz que ele correu. A segunda coisa que o pai fez foi correr, ou a terceira coisa foi correr. No grego tem mais uma palavra para correr. Uma palavra fala da corrida lenta e constante, enquanto outra fala de uma corrida largada e explosiva. Ele não correu pausadamente, ele não correu de forma lenta e constante, ele correu de uma forma rápida ou larga e explosiva. Então o pai correu. Então, da mesma forma, o nosso Pai Celestial, Ele corre ao nosso encontro quando nós queremos. A Bíblia diz: chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Uma outra coisa que eu quero pegar aqui
aproveitar que o pai correu, eu quero te falar. Quando é que está escrito na Bíblia que o pai foi atrás do filho? Porque o filho tomou a decisão de sair. Ele teria que tomar a decisão de voltar. É ou não é? Às vezes na parábola da ovelha perdida, a gente vê que o pastor é que vai atrás da ovelha, não é? Mas no caso de Deus, que é o nosso pai, ele não fica atrás de ninguém. Ele podia lá viajar e sair numa viagem e procurar o filho. Ele podia fazer isso. Mas por acaso ele tinha notícia do filho? Ele sabia para que banda o filho foi? Ele sabia se o filho estava passando necessidade ou não? Ele não sabia, nesse caso aqui. Então por isso ele não foi atrás. O filho teve que vir até ele. A Bíblia diz: chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. A primeira decisão é nossa. A primeira atitude é nossa. Nós temos que nos aproximar do Senhor e o Senhor vai se aproximar de nós. Quando a gente toma a decisão, eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, Deus se aproxima. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, queridos, nós estamos dentro da igreja e você diz: graças a Deus eu nunca me desviei, eu nunca saí da igreja. Mas talvez nós nunca saímos da instituição, nós nunca saímos da congregação, mas saímos do coração. Às vezes a pessoa não saiu não deixou de ser membro, mas às vezes ele deixou de ter o coração mais envolvido como antes. Quantas pessoas começaram com o coração muito envolvido, muito envolvido na obra, e o tempo foi passando, e mesmo ele estando na igreja, ele não é tão fervoroso como antes. Eu quero perguntar a você, como é que está o seu fervor? Está igual antes? Como é que está a tua vida com Deus? Está igual antes? Como que você está com o Pai? O mesmo relacionamento ou você está distante? Preste atenção. A quarta coisa, eu já estou terminando. O pai o abraçou. Diga: abraçou. Na verdade, eu estou botando aqui, ó, o 4, mas na verdade é a terceira. Tá certo? A terceira coisa que o pai fez foi abraçar o filho. É preciso lembrar que seu filho ainda estava fedendo a porcos, mas isso não impediu de envolver seu filho. O pai, quando viu o filho, aquele é meu filho. Eu fico imaginando a cena. Outras pessoas podiam dizer: ô seu José, ô seu Manuel, ô seu Joaquim, seu Paulo, seu Francisco, sei lá o nome dele que não fala. Não é teu filho não. O senhor está com tanta saudade que está achando que é ele, mas não é ele não. Mas ele disse: não, aquele é meu filho. Ele está moribundo, ele está fedendo, ele está sujo, mas ele é o meu filho. Não, mas não é não, está diferente. Ele está acabado, o seu filho saiu daqui forte. Não, é o meu filho, eu tenho certeza que é. Então, o pai o abraçou. Então, o que eu quero dizer para você? Que pode acontecer o que aconteceu com você. O pai vai te abraçar. O pai vai te abraçar. Eu não sei, a gente quase não canta aquela música, aquele louvor do Anderson Freire, mas tem um pedaço no louvor que diz que parece que os nossos pecados, eu não sei como é que é o louvor, você me ajude aí. Ele diz que os nossos pecados não vão nos afastar de Deus. Nesse sentido, pois a Bíblia até fala que os nossos pecados, as nossas transgressões, em Isaías, diz que nos afasta de Deus.
Mas quando a pessoa se arrepende, Deus esquece tudo, amém? Mas ele não. Mas, quando a gente se arrepende, ele está pronto. Diz a Bíblia: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. A mão de Deus está sempre estendida para nós. Deus está sempre pronto a nos atender e nos ouvir. Então o Pai o abraçou. Amém? Sabe o que Deus está fazendo agora com você? Você está aqui hoje. Ah, pastor, mas eu não estou nem afastado da igreja. Mas talvez esteja do Pai. Você não está lendo a Bíblia como lia antes. Você era um devorador de livros. Quantos livros você leu esse ano já? Nenhum? Então significa que você está se afastando de Deus. Você orava para dormir, orava para levantar, orava para comer, orava para tudo, orava para sair, orava para chegar. Você tem esse hábito hoje de orar para qualquer coisa? É verdade ou não? Que às vezes na nossa caminhada, na primeira caminhada, a gente chegava em casa com a família, vamos orar porque chegamos. Aí saía, vamos orar porque nós estamos saindo. Na hora de comer, vamos orar porque nós estamos comendo. Na hora de dormir, vamos orar porque nós vamos dormir. Mas o tempo vai passando, é ou não é? Fala a verdade. A gente vai perdendo o hábito de aproximar-se do Pai. É ou não é? Você lia a Bíblia de manhã, de tarde, de noite, mas agora não lê mais. O WhatsApp, o Facebook, a internet está tirando a vez da palavra. E às vezes a gente fica tão comprometido com a palavra. Não é que eu não use a internet, as redes sociais, mas eu prefiro, eu amo meditar na palavra. E você vai me ver sempre meditando na palavra. Porque é o meu alimento. E mesmo quando eu estou nas redes sociais, as minhas postagens está tudo relacionado à palavra. Você pode ver lá. Poucas coisas eu me divirto, poucas coisas eu boto engraçada. Tem coisa engraçada. Outro dia eu postei um japonês segurando a perna e ele, parecia que estava sem perna. Aí quando ele virou de costas, na verdade ele estava fazendo uma mágica. Legal aquilo para divertir. Mas existe muito mais coisas que a gente pode usar na rede social. Mas o que eu quero dizer com isso é que o Pai o abraçou, ele está pronto para te receber. Quando você lê a Bíblia, Deus está pronto para te receber. Quando você ora, Deus está pronto para te receber. Amém ou não? Quem entendeu, diga amém. E por último lugar, eu acho que eu confundi tudo aqui a questão, mas está tudo bem, você conseguiu caminhar. Como Deus nos abraça hoje? Está ali escrito lá. Põe lá. Como Deus nos abraça hoje? Por meio do Espírito Santo. Diga, Espírito Santo. Em Atos lemos que Pedro ainda falava quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Atos 10, 44. A palavra cair em grego é epipito. E é exatamente a mesma palavra traduzida como abraçar, aqui em Lucas 15, 20. Isso significa que o Espírito nos abraçou quando os encheu. Os abraçou quando os encheu. No abraço do Pai, todo o veneno do diabo é removido. No abraço do Pai, seu perfume tira de nós o odor dos porcos. No abraço do Pai, somos curados e restaurados. No abraço do Pai, sentimos segurança e fé para desfrutarmos da nossa herança novamente. Amém, igreja? Hoje o Pai, aproveitando que é o Dia dos Pais, Ele quer te abraçar.
Ele quer que você volte para Ele, Ele quer que eu volte para Ele. Mas a gente fala, mas voltar como que eu já estou? Ô, irmão, quantas vezes a gente se afasta, mesmo estando na igreja? Quantas vezes a gente não faz o que deveria fazer porque o ativismo do mundo, as preocupações têm tirado a vez de Deus? Tem ou não tem? Às vezes você está tão ligado, está tão preocupado com as coisas do mundo, com o que tem que comprar, com o que tem que fazer, com casa para construir, para reformar, para comprar, e tanta coisa que você fica sem tempo para Deus. E Deus fica perguntando, quando é que você vai voltar para mim, hein? Quando é que você vai voltar para mim? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Então, eu queria colocar esse louvor aí, irmão, para a gente encerrar. E a gente vai aprender junto esse louvor, porque Deus está me dando assim uma ministração, inclusive sobre cura emocional dentro dessa palavra. Hoje eu falei sobre o pai, mas existe o filho que saiu, o filho que ficou, e existe uma mãe que nem aparece. É ou não é? Você já viu isso? Mas ela existe ou não? Ou ele era viúvo, esse pai? Não sei. Mas ela, se tem um filho, se tem um pai, tem que ter uma mãe, é ou não é? Então, o que eu quero dizer para você é que Deus está construindo aqui o entendimento dentro dessa passagem. Amém ou não? Solta para a gente o louvor. Você vai colocar. Você está vendo ali? Eu botei uma figura de um pai abraçando um filho que voltou para casa. Olha, pense você receber um abraço desse. Deixei
eu vou dizer para todo mundo que meu filho. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Vem, pessoal, por favor. Você entendeu a mensagem? Você entendeu que muitas vezes nós somos também pródigos, esbanjadores dos dons, e nem saímos da igreja. Estamos aqui ainda. Mas muitas vezes nós estamos nos afastando do princípio do primeiro amor, do princípio da palavra de Deus. Então Deus, Ele quer fazer de nós instrumento dele, mas Ele quer que nós estejamos do lado dele, não fora, não afastado. Deus não quer que a gente venha para a igreja por uma religiosidade, porque você tem que vir domingo à noite. Você está sendo tipo obrigado a vir. Eu acho que vai dar problema aí. Você é obrigado a vir. E você não pode vir porque você é obrigado. Você tem que vir porque você ama o Pai mesmo. Amém? Você não tem que vir porque hoje é culto, por mim eu ficaria em casa. Não, não é por isso não. Você tem que vir porque você ama Jesus, ama Deus. Amém? Vamos louvar o Senhor, fica de pé um pouquinho. Glória a Deus. E depois nós vamos estar orando e vamos estar encerrando em nome de Jesus.